Shalom, homens de honra, dia 12 de agosto. Seja livre do medo, decida ser feliz. Nosso devocional é esse daqui, Conversas Secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos então para o versículo do dia 12. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles. 1 Samuel 22, verso 2. Primeiro, nós vamos falar para mim e para você o que é ser feliz. O que é felicidade na Bíblia? Vamos lá. Pelo título do nosso devocional aqui, ó. Decida ser feliz. Então vamos ver o que é felicidade. O que a Bíblia traz para nós? Felicidade é o estado de uma pessoa que se encontrou sua segurança, satisfação e esperança em Deus. Olha lá. Não é simplesmente sentir alegria porque tudo está dando certo. É ter uma alegria profunda que permanece mesmo quando existem lutas. Porque a confiança está colocada no Senhor. Então a felicidade é o quê? É esperança, segurança e satisfação no Senhor, nosso Deus. Dependendo das circunstâncias, se está dando certo ou errado. Temos que confiar, colocar nele, no Senhor. A Bíblia usa muitas vezes a ideia de bem-aventurado, que significa alguém que é verdadeiramente feliz, favorecido e que encontrou uma condição de vida aprovada por Deus. Se encontra onde essa palavra bem-aventurado? Em Salmos 1, verso 1 a 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas o seu deleite está na lei do Senhor. A felicidade bíblica começa nas escolhas. O salmista não está dizendo que feliz é quem tem uma vida perfeita, mas quem escolhe onde colocar seus pensamentos, seus caminhos e seu prazer. Olha lá. Se eu e você colocarmos os nossos pensamentos, os nossos caminhos, os nossos prazeres em Deus, o nosso Pai, nós vamos ser felizes. Felicidade não é a ausência de medo. O medo diz, e se der errado? A fé responde, mesmo que dê errado, Deus continua comigo. Olha lá, é a fé. É a fé que vai combater o medo, vai dar de frente com o medo, é a fé. Por isso, ser livre do medo não significa nunca sentir medo. Significa não permitir que o medo governe suas decisões. Olha lá. Não podemos deixar o medo nos governar, decidir por nós. A pessoa dominada pelo medo deixa de viver o presente por causa de um futuro que nem aconteceu. Mas quem confia em Deus consegue dizer, eu não vou entregar a minha felicidade para aquilo que ainda nem aconteceu. É isso que eu e você tem que fazer hoje. Não vamos entregar a minha felicidade para aquilo que ainda nem aconteceu. Nós vamos ter que fazer isso, eu e você hoje. Então, o que é decidir ser feliz? Escolher confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias não são perfeitas. Eu e você tem que confiar cada vez mais nele. É entender que minha felicidade não depende de tudo estar bem. Minha paz não depende das circunstâncias. Meu futuro não está nas mãos do medo, mas nas mãos de Deus. Eu posso atravessar uma luta sem permitir que a luta roube minha alegria. Lá. Não podemos deixar a luta roubar nossa alegria. Temos que atravessar ela, a luta com a alegria. Temos que atravessar nossas dificuldades com o nosso medo. O medo não pode nos parar. Temos que ter fé.
Filipenses 4, verso 4 diz assim: regozijai-vos no Senhor sempre. E novamente eu digo, regozijai-vos. Fala o que para mim e para você? Regozijai-vos. Fala o que? Paulo não disse isso porque sua vida estava perfeita. Ele escreveu em meio a circunstâncias difíceis. Porque ele estava na prisão. Por isso que ele escreveu isso aqui, nas circunstâncias. Ele escreveu em meio a circunstâncias difíceis. Ele estava preso. A fonte da alegria dele não era o que está acontecendo comigo, mas em quem eu estou firmado. Paulo escreveu isso porque ele estava firmado em Deus. Ele escreveu na prisão porque ele estava firmado em Deus. Ele não deixou aquela condição dele dominar ele, que ele estava. Porque ele sabia que tinha Deus com ele. A felicidade bíblica não é a decisão de ignorar os problemas. É a decisão de não permitir que os problemas determinem quem governa o nosso coração. É o coração. O medo não pode. Os problemas não podem atingir nosso coração. A felicidade bíblica não é a decisão de ignorar os problemas. Olha lá. Problemas nós vamos ter cada vez mais. É a decisão de não permitir que os problemas determinem quem governa o nosso coração. Os problemas não podem dominar o meu coração e o seu. O medo quer controlar o amanhã, mas a fé nos ensina a confiar hoje. Olha lá. É a fé que vai combater o medo. Quanto mais fé eu e você tiver, menos medo nós vamos ter. Menos medo. A fé está falando aqui, ó, o medo quer controlar o amanhã. O medo quer saber o que vai acontecer amanhã. A angústia, a ansiedade, quer saber o que vai acontecer amanhã. Mas a fé nos ensina o que para mim, para você? Confiar no hoje. É um dia após o outro. Seja livre do medo. Decida ser feliz. Não porque tudo está perfeito, mas porque Deus continua sendo Deus e sua vida continua segura nele. Temos que estar seguro no Pai. Temos que decidir ser feliz eu e você hoje. O medo não pode nos parar. O medo não pode nos controlar. Temos que trabalhar isso hoje, ser feliz e depender das circunstâncias que nós estamos sendo. Lembra de Paulo, que ele escreveu aquela carta. Ele estava na prisão, mas ele não deixou a circunstância dominar ele, porque ele sabia que tinha um pai com ele. Deus estava com ele ali. Eu e você tem que pensar em Paulo hoje, para libertar o medo nosso. Medo nós vamos ter todos os dias, só que se nós estivermos firmados no Pai, confiando nele, na fé nele, o medo não vai parar nós. O medo não vai entrar no nosso coração. Muitas das vezes eu e você está deixando o medo de controlar o nosso coração e não é isso que ele quer. A palavra está falando aqui. O que é ter felicidade biblicamente? Eu acabei de explicar agora. Agora nós vamos para o versículo do nosso devocional dia 12. 1 Samuel 22, verso 2. Fala o que nesse versículo? E ajuntou-se a ele todo homem que estava em aperto, com medo, e todo homem que estava endividado, e todo homem que estava amargurado de espírito, sem espírito. E ele se tornou capitão deles. E havia com ele cerca de 400 homens. Quem foi esse? Davi. Quando foi na caverna de Adulão. Ele foi o líder desses homens que estavam endividados, amargurados de espírito, coração apertado. Ele foi líder desses homens, Davi. Foi capitão deles. Primeiro pedacinho do versículo para mim e para você hoje. De 1 Samuel, verso 20, de 1 Samuel 22, verso 2. Diz assim: todo homem que estava em aperto. Davi estava na caverna de Adulão lá. E pessoas que estavam vivendo momentos difíceis se juraram a ele. Ó. Pessoas que estavam desacreditadas.
Hoje, esse pedacinho do versículo quer dizer o que para mim e para você? Estar em uma fase difícil não significa que sua história terminou, irmão. Não parou aí sua história. Você pode estar apertado pelas circunstâncias, sem permitir que o medo governe seu coração. Olha lá. O medo não pode governar nosso coração, independente das circunstâncias. Segundo pedacinho do versículo, todo homem que estava endividado. Eram pessoas carregando problemas financeiros e preocupações. Hoje, esse segundo pedaço do versículo quer dizer o quê? Uma dificuldade financeira pode gerar medo. Sim, pode gerar medo. Ansiedade e desânimo. Mas ela não precisa definir quem você é. A sua condição financeira não define quem você é. Seu problema é uma circunstância, não sua identidade. Olha lá. Não podemos deixar o dele dominar nós também. O espírito de Mamon. Não podemos. Temos que controlar tudo. Temos que colocar na mão do Pai. Tudo que nós temos é do Pai. Nós só somos administradores aqui desses bens que nós temos. Imagine você com um monte de dinheiro, irmão. Imagine você um monte de dinheiro. Se você não souber controlar, você vai perder tudo, irmão. Se você não souber administrar, você vai perder. É que nem ele fala. Colocarei no pouco, te darei pouco, no muito te colocarei. Por que ele vai dar pouco? Porque ele vai dar para mim, para você o pouco, para a gente saber como vai. Ele vai avaliar nós, como nós estamos administrando o pouco que ele está dando para nós. Para depois ele colocar nós no muito. É isso. Ele está dando pouco para nós, para ver o nosso comportamento. Ele está observando nós como um todo. Como nós lidamos com esse pouco. Porque a hora que ele colocar nós no muito, irmão, a gente vai saber dominar. É assim que funciona. Muitas das vezes a gente tem dinheiro, só que a gente fica pensando no dinheiro, o espírito de Mamon já vem em nós, a gente começa a agir pelas nossas vontades, pela nossa força, aí acaba gastando dinheiro com coisa boba, irmão. Coisa boba a gente nem percebe. Quando vai perceber é tarde. Então toma cuidado. Toma cuidado. Até com o dinheiro nós temos que tomar cuidado, a Bíblia fala aqui. Ó. Terceiro pedacinho do versículo. Todo homem que estava amargurado de espírito, além das dificuldades externas, havia pessoas feridas interiormente. Ó. É a alma da pessoa que está ferida, o coração, a mente, o emocional, o físico, tudo. Essa pessoa estava passando interiormente. Hoje, quer dizer o que para mim e para você? A amargura pode aprisionar uma pessoa no passado. Ó. Ser livre do medo também significa permitir que Deus trate as feridas do coração e devolva a esperança, irmão. Você não pode ficar carregando essas feridas do passado. Você não pode. Passado é passado, passou, já era. Quarto pedacinho do versículo. Ele se tornou o capitão deles. Davi não rejeitou aquelas pessoas por causa de suas condições, olha lá. Ele não rejeitou. Ele assumiu liderança sobre elas. Ele encorajou essas pessoas. Como eu e você tem que encorajar. Deus está colocando eu e você para encorajar pessoas. Tem pessoas piores que nós, irmão. E nós precisamos encorajá-las também. Hoje, Deus pode transformar pessoas feridas em pessoas fortalecidas e dar propósito àquilo que parecia apenas um problema. Mano. Eu e você, às vezes, vai resolver problemas de outras pessoas. Porque, às vezes, nós já passamos por isso. Temos que levantar pessoas também, não podemos deixar a pessoa no chão. É isso. Você não precisa permanecer definido pelo lugar de onde veio, olha lá. Você não precisa ficar, eu vim de lado, não sei de onde. Não, esquece, irmão. Esquece. É agora, daqui para frente. Você não precisa ficar remoendo. É daqui para frente. Temos que levantar pessoas. Temos pessoas piores que nós. Nós também somos espelho para outras pessoas. Nas circunstâncias que nós estamos, irmão. Nas circunstâncias que nós estamos. Às vezes a pessoa quer só uma palavra, quer um abraço, quer atenção, irmão. Às vezes a pessoa quer atenção.
Esses dias encontrei um irmão, ele só queria atenção, que eu ficasse ouvindo ele, irmão. Só isso ele queria, mais nada. E eu fiquei ouvindo. Deixei ele falar à vontade. Fala, irmão, pode falar. Estava desabafando. É isso que a pessoa quer, atenção às vezes. Só isso ela quer. E ela já fica contente. Você fala 2 palavrinhas, pronto. A pessoa sai satisfeita. Porque ela só queria atenção, irmão. Temos que ter esse discernimento. Nem tudo é dinheiro, nem tudo é... Às vezes é uma palavra, um aperto de mão, um abraço. Um abraço de verdade, verdadeiro. Que a pessoa às vezes nem tem esse abraço verdadeiro. Abraça ela, 40 segundos aí, ó. Deixa o coração dela bater com o seu. É só isso que ela quer. Às vezes, um carinho, uma palavra sábia. Coisa pouca, irmão. Só que para a pessoa vai ser muito. Coisa pouca para nós, mas para ela vai ser muito. É isso que você tem que fazer. 1 Samuel 22:2 mostra o que para mim e para você? Pessoas feridas, endividadas e amarguradas não precisam permanecer prisioneiros daquilo que viveram, irmão. Se você teve uma vida financeira com problema, você não pode ficar naquele problema. Você tem que sair dele, irmão. Se você tem uma vida amargurada, rancor, tira esse rancor, tira. Você não precisa ficar com esse rancor a vida inteira. Pessoa amargurada. Minha mãe foi uma dessas pessoas. Tem amargura no coração. A vida inteira carregando amargura, irmão. Minha mãe morreu de câncer. Não tenho vergonha de falar, porque hoje eu entendo por que ela sofria. Por que veio esse câncer nela. 2 vezes ainda. 2007 e agora, 2018. Quando ela se foi. Pessoa amargurada. Coração amargurado, irmão. Não faz bem. Não faz bem. Coração... Entrou no coração, irmão. Tem que ser curado. Por isso que não pode deixar entrar no coração. Minha mãe deixou entrar. Minha mãe deixou entrar. Ficou amargurada. Aí no final da vida começou a ter raiva de quem estava perto dela. Olha a situação que encontrou. A vida inteira carregando amargura. A caverna era um lugar de crise. Por quê? As pessoas estavam com problema ali naquela caverna. Todos que chegavam ali estavam com problema. Mas Deus estava preparando aqueles homens para algo maior, irmão. Olha lá. Até na crise que eles estavam passando, Deus estava preparando eles para algo maior. E usando Davi ainda. Perante aqueles homens. Deus também pode usar você. Usar eu. Para preparar homens. Homens no geral, tanto homens quanto mulheres. Não permita que o medo defina a sua vida. Não podemos deixar o medo dominar. Deus pode transformar uma caverna de crise em um lugar de preparação para uma nova história, irmão. É só Deus que prepara, é só Deus que transforma. Mais ninguém. E nós somos filho dele. Tem isso também, nós somos filho dele. E ele não quer o mal para nós. Ele quer que nós transformamos vidas também, como fez Davi. Aquelas pessoas desacreditadas, com problema. Às vezes está passando também isso. Às vezes está cercado de pessoas que estão com problema. Você tem que ser a salvação delas. Dar ânimo para elas. É isso, irmão. Pensar ao contrário do que elas estão pensando, como Davi pensou. Mas Deus estava com Davi. Deus também estava com aquelas pessoas. Deus também está com você. Está nas suas rodas de amizade. É isso, irmão. Temos que pensar diferente do mundo. Seja livre do medo. Como, Alexandre? Decida ser feliz. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque você decidiu confiar que Deus ainda está trabalhando. Mesmo no lugar onde você não consegue enxergar a saída lá. Ele está trabalhando, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando para mim, está trabalhando por você. É só nós deixarmos ele trabalhar. Como Davi deixou ele trabalhar naqueles homens, na caverna do Adulão. É isso, irmão. Vamos confiar mais. Vamos ter fé.
que o medo não pode parar nós. O maior medo nosso interno é o medo. O maior medo é o medo nosso interno. A maior coisa que tem em nós interno é o medo. É o medo de ganhar dinheiro. Tem medo de ganhar dinheiro também. Às vezes a pessoa tem medo. Nossa, se tiver muito dinheiro, não sei nem o que eu faço. Não, calma. Se você administrar o pouco que ele está te dando, Deus vai te dar o direcionamento para administrar o muito também. Como ele está dando pouco, ele vai te dar o muito, mas ele quer que você administre bem esse muito que vai vir para você. Então você não precisa ter medo de ganhar dinheiro. Não precisa ter medo. Às vezes até o medo de ganhar dinheiro a gente tem. Mas a gente tem que ter fé. Não, o dinheiro vai vir na minha mão, eu vou ser um bom administrador. Não vou gastar com besteira, não vou gastar com nada. Vou administrar da maior forma possível, porque eu sei que eu tenho um Deus comigo. E se eu não conseguir administrar, vou colocar na mão dele para administrar. Na oração eu vou pedir para ele: Senhor, o dinheiro que o Senhor me deu, faça com que eu administre. Mas o Senhor administra primeiro. Entrego a Ti para administrar esse dinheiro para mim, Senhor. Está nas suas mãos esse dinheiro. É isso que a gente tem que fazer. É isso. Pedir ajuda a Ele. Pedir ajuda a Ele. Todos os dias. Vamos para a mensagem central do nosso devocional, então. Então a explicação que eu falei, o que foi? Foi o que é felicidade na Bíblia. E o 1 Samuel 22, verso 2, a explicação do versículo. Então o tema do nosso devocional hoje, dia 12, é o quê? Seja livre do medo. Decida ser feliz. Vamos para a mensagem central. A decisão de ser feliz é uma escolha corajosa que transforma não apenas a nossa vida, mas de todo o nosso redor. Então vai transformar todas as pessoas ao nosso redor. Vamos pensar na família nossa, primeiro. Então vai transformar até nossas famílias, o cônjuge e os filhos. Davi, fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo, se refugiou na caverna de Adulão, atraindo à sua volta homens aflitos, endividados e amargurados. Esses homens improváveis, eu também sou improvável aqui, e marginalizados, encontraram em Davi um líder que os encorajou a reescrever as suas histórias. Olha lá. Davi encorajou aqueles homens. Reescreveu a história deles. Homens improváveis, nem eles acreditavam neles mesmos. Sob a liderança de Davi, transformaram as suas fraquezas em força. Olha lá. Reverteu o quadro. Tornando-se os valentes da história lá. Vocês já ouviram esse versículo, valentes. Então eles se tornaram homens valentes, corajosos. Esse processo nos ensina que eu e você, mesmo quando estamos cercados de desafios, a escolha pela coragem e felicidade pode reverter qualquer quadro. E temos que escolher, eu e você, ter coragem e felicidade para reverter o quadro dos nossos desafios. Muitos de nós vivemos aprisionados pelo medo e pela insegurança, que nascem das histórias que repetimos para nós mesmos. Lá. Nós repetimos para nós mesmos a história do medo, insegurança. Essa história vem se repetindo dentro de mim e de você. O medo se alimenta das mentiras que acreditamos e das narrativas distorcidas que criamos em nossas mentes. Por isso que temos que estar cercados de pessoas boas. Tomar cuidado com o que nós estamos escutando. Olha lá. O medo se alimenta das mentiras. Às vezes você está numa roda que só está dando mentira. Que acreditamos em narrativas distorcidas. Às vezes a pessoa vem falar alguma coisa para você, irmão. Está tudo distorcido o que está acontecendo. Isso você vai se alimentando. E você cria essa narrativa distorcida na sua mente. Sua mente já começa a trabalhar. Seu coração já começa a ser afetado. E não pode. Tem que saber o que você está ouvindo. Discernir. Saber. É verdade o que a pessoa está falando? É isso que é verdade? Não, não é. Então elimina. Já elimina de cara.
Não deixa entrar. Assim como Saul, que enlouqueceu ao projetar os seus temores em Davi, construímos realidades em que nossos medos se tornam gigantes. Olha lá. O medo se tornou gigante, irmão. Complicou. Jesus nos convida para quebrar o ciclo dessas histórias venenosas e com Ele, com Deus, escrever uma nova versão da nossa história. Irmão. Não podemos se alimentar dessas falação, essas mentiras que estão ao nosso redor. Esquece. Essas histórias venenosas tem que eliminar, colocar, saber que nós temos um Deus. E Deus vai transformar eu e você. É isso. E Deus vai tirar nós dessas historinhas também. Dessa converseira aí. Precisamos confrontar esses medos. Desarmando as mentiras e os ressentimentos que corroem a nossa paz. E entregar a Deus, olha lá, as nossas mágoas e ansiedades. Temos que entregar a Ele. Temos que entregar a Ele. Para Ele fazer a transformação. Decidir ser feliz é um ato de coragem. Olha lá. Tem que ter coragem. Você enfrentar o medo, você também vai ter que ter coragem. Decidir ter coragem. Vai enfrentar o medo. A felicidade não é a ausência de problemas. Não, você vai ter problema também. Todo problema vai estar ao seu redor direto. Mas a determinação de ver o bem nas dificuldades. Olha lá, tem que mudar a mentalidade na hora que vier o problema. Deus nos desafia a redirecionar a nossa mente para Ele, permitindo que a nossa fé seja o escudo que nos protege dos dardos inflamados das mentiras do inimigo. É isso, irmão. Não podemos estar no dardo inflamado das mentiras do inimigo. Temos que sair fora disso. Ao escolher perdoar, olha lá, confiar e abraçar a vida com gratidão, ser grato para tudo, agradecer. Entramos numa nova estação de paz e liberdade. Olha lá. Dependendo das circunstâncias que você está, tem que agradecer, tem que perdoar, para você viver a felicidade. Ele nos chama para viver de maneira destemida, abandonando os ressentimentos e permitimos que as nossas histórias sejam canais de inspiração e libertação para os outros, irmão. É isso. Eu e você hoje tem que trabalhar o medo, decidir ser feliz, decidir ser feliz independente das circunstâncias, que é isso. Se nós formos transformados, eu e você, está falando o texto aqui, se eu e você formos transformados, deixar Deus agir em nós, para fazer essa transformação, como Davi fez com aqueles povos, com aquele pessoal que estava ao redor dele na caverna, nós vamos ser libertação para outras pessoas. Nós vamos transformar outras pessoas. É isso que está falando aqui para nós, para mim e para você. Por gentileza, vocês que estão na live, muito obrigado. Quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live, que ela vai chegar para alguém que está precisando. Por gentileza, agora, quero que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, liberte-me do medo e das mentiras que têm aprisionado a minha mente. Dai-me coragem para escolher a felicidade e viver com plenitude. Que a sua verdade seja a base da minha história. Amém. Pode abrir os olhos. Olha lá. Que a sua verdade, a verdade dele, seja a base da nossa história, da minha e da sua. Está falando aqui o final da nossa oração. Ajudar a nós libertarmos o medo e as mentiras que têm aprisionado a minha mente e a sua. Estamos pedindo ajuda para ele, até nisso. E ele vai fazer. Basta nós decidirmos ter coragem para enfrentar o medo. Lembrando que a fé tem que estar junto. Um dos itens para combater o medo é a fé. Uma das armas. Temos que ter fé e confiar. Fé e confiança. Que o medo não vai nos paralisar, dependente da circunstância que nós estamos enfrentando. Nosso devocional fala para nós lermos Salmos 23. O Senhor é meu pastor, é o texto.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me fez repousar em pastos verdejantes. Lave-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha o que Davi estava falando nesse salmo. Gente, precisamos ser que nem Davi. Bondade e misericórdia certamente me seguirão lá todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É isso. Ele não quer o nosso mal. Ele só quer que nós temos o posicionamento. E você tem que ter posicionamento hoje. Coragem e decidir. Decisão e coragem. É as duas palavras hoje, para mim e para você. Para combater o medo. Porque o medo está dentro de mim e dentro de você. Já está dentro de nós. Só que nós precisamos combater. Precisamos brigar com ele. A frase final da nossa devocional. A explicação do Salmo. Então vamos lá. Primeiro pedacinho do versículo de Salmos está no verso 1. O Senhor é o meu pastor. Davi começa reconhecendo quem governa a sua vida. Quem governa a sua vida? Eu e você tem que hoje falar que é o Senhor que governa a minha vida e a sua. O Senhor que governa a minha vida. Como Davi fez aqui, ó. O Senhor, a partir de hoje temos que entregar tudo a Ele. Hoje, ser livre do medo começa quando entendemos que não precisamos controlar tudo. Não precisamos ser controlador de nada. Se Deus é o nosso pastor, podemos confiar em sua direção. Ó. Ele é o nosso pastor. Nós somos as ovelhas. Ele está nos guiando e dando direção. É entregar para Ele. Fazer que nem Davi fez aqui, ó. Quem governa a sua vida? O Senhor. Então o Senhor governa a minha vida também. É isso. Entregar para Ele. Porque tudo que eu tenho é dele. Eu só dou graças a Ele. Porque Ele está me dando, eu estou conseguindo administrar o que Ele está me dando. Segundo pedacinho do versículo. Nada me faltará. Verso 1 ainda. Isso não significa que teremos tudo o que desejamos, mas que Deus cuidará daquilo que realmente precisamos. Hoje, a felicidade não está em possuir tudo, mas em aprender e descansar na provisão e no cuidado de Deus. Olha lá. Não é todos os bens que a gente vai ter felicidade. É no cuidado dele, é na provisão dele. É isso. Temos que confiar, andar na fé, crer, perseverar. É isso que eu e você tem que aprender hoje. A descansar nele, entregar para ele tudo. Só temos que dar graça. Terceiro pedacinho do versículo. Deitar-me, fazem verdes pastos, guia-me. Está no verso 2 a 3. O pastor conduz Davi a lugares de descanso e restaura a sua alma lá. Porque a angústia está tudo na alma. As emoções, tudo na alma. Falei ontem. Há momentos em que precisamos parar, respirar e permitir que Deus restaure o nosso interior. Lá. Tem hora que nós temos que parar. Para Ele restaurar o nosso interior. Como estava fazendo com Davi, restaurando a alma de Davi, tem que restaurar a minha e a sua também.
Uma alma cansada não precisa de mais velocidade. Precisa da presença de Deus. Ó. É isso. Uma alma cansada precisa mais da presença de Deus. É isso. Por isso que nós temos que parar. Ele vai ser o refrigério para a nossa alma. Nossas emoções, está tudo alojado na alma, porque nós somos um espírito, um corpo, uma alma. Somos tricotômicos. E atingir o coração vai atingir a alma. Por isso que não pode atacar o coração, senão a nossa alma vai ficar afetada. Quarto pedacinho do versículo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Está no verso 4 de Salmos 23. Davi reconhece que existem vales, mas também declara: Tu estás comigo. Hoje, ser livre do medo não significa nunca passar pelo vale. Significa não atravessar o vale sozinho lá. Nós precisamos do Pai. Nós também não podemos andar sozinhos. A presença de Deus é maior que aquilo que a presença de Deus é maior que aquilo que nos assusta. O que está assustando eu e você? Deus é maior. É isso. A presença dele é maior que tudo. Quinto pedacinho do versículo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Está no verso 4 ainda. A vara representa proteção e o cajado direção e cuidado. Deus não apenas nos protege dos perigos, Ele também nos corrige e direciona. Ele vai nos direcionar, vai corrigir a rota que eu e você está tendo. Às vezes, aquilo que parece uma correção é ajuda. Às vezes, aquilo que parece uma correção é justamente Deus nos impedindo de entrar em um caminho de destruição. Às vezes Ele vai falar para mim e você não ir naquele lugar. Ele vai dar direção. E temos que ter obediência. Porque se Ele está falando comigo e com você, nós temos que ser obedientes. É isso, irmão. Ele vai corrigir nossa rota. Vai impedir de entrar em caminhos de destruição. Às vezes vai impedir até de você entrar naquele vale, irmão. Ele vai impedir até de você entrar no vale. Tudo é dele, toda a honra e toda a glória para ele, irmão. Sexto pedacinho do versículo. Preparas uma mesa perante mim. Está no verso 5. Mesmo diante dos inimigos, Deus prepara uma mesa para Davi. Ó. Até os inimigos de Davi, Deus estava preparando uma mesa. Deus é perfeito. Hoje, você não precisa viver olhando para quem está contra você. Olha lá, você não precisa ficar murmurando aquela pessoa que... Deus pode preparar uma mesa de provisão. Honra e comunhão mesmo em meio às adversidades. A mesa vai ser preparada até para essa pessoa que está contra você. Deus vai preparar. Às vezes ela está amargurada, ela não está nem sabendo por que ela está tão daquele jeito. E você sabe, às vezes. E você sabe, às vezes, você tem que fazer o contrário. Ela está te afetando, você tem que pensar o contrário, falar a palavra contrária. Para o bem dela. E se ela não entendeu, o problema é dela. Você está fazendo a sua parte, você está sendo pensamento ao contrário, que Deus quer que a gente tenha aqui, ó. Comunhão. Comunhão com as pessoas. É isso, em meio à diversidade. Sétimo pedacinho do versículo. Unges a minha cabeça com óleo, está no verso 5 ainda. O óleo aponta para cuidado, honra e consagração. Hoje, Deus pode restaurar nossa dignidade depois de períodos de desgastes. O que as circunstâncias tentaram tirar de nós, Deus pode usar para nos amadurecer e fortalecer. Ó. Até o que tentaram arrancar de nós, vai amadurecer nós e fortalecer nós. Deus vai fazer isso.
Vai usar essas ferramentas. 8º pedacinho do versículo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Está no verso 6 de Salmos 23. Davi termina olhando para o futuro com confiança. Ó. Eu e você também tem que olhar com confiança. Por isso tem que confiar nele. Hoje, quem escolhe confiar em Deus não precisa viver perseguido pelo medo do amanhã. Temos que confiar nele para quê? Para eu e você não ser perseguido pelo medo de amanhã. Não precisamos viver perseguido pelo medo de amanhã. Temos que confiar nele, para libertar nós disso aí. A bondade e a misericórdia de Deus nos acompanha todos os dias. A bondade e a misericórdia dele nos acompanha todos os dias, irmão. Por isso que nós não podemos ficar permanecendo esse medo perseguindo nós. O medo do amanhã. Esquece, é hoje. Resolve hoje. É isso que eu e você tem que fazer. Ensina o quê? O Salmo 23 para mim e para você. Felicidade não é ausência de problemas. É segurança na presença do pastor. Quem que é o pastor? Nosso Pai, Deus. É a segurança nele. É a presença dele em mim e em você. Você pode atravessar o vale sem ser dominado pelo medo. Olha lá. É isso que ele quer de mim e de você. Que nós atravessamos nossos desafios sem ter medo. Podem enfrentar inimigos sem perder a paz. Olha lá. O pessoal pode falar o que quiser de você, você fala coisa boa para ela, você está na paz. Acabou. Pode passar por crise sem perder a esperança, irmão. É isso. Nós vamos passar por crise sem perder a esperança. É isso. Porque nós estamos em paz. Nós decidimos ser felizes. Por isso que nós estamos assim. E o medo não vai nos parar. Porque nós estamos confiando, estamos na fé. A segurança, ele está dando segurança para mim e para você. Porque ele é o nosso pastor, nosso pai. Se o Senhor é o seu pastor, o medo não precisa ser o seu guia lá. Se você sabe que ele é o nosso pastor, o medo não pode ser o nosso guia, irmão, daqui para frente. E como que eu faço para livrar do medo, Alexandre? Vamos lá então. Decida ser feliz. Decida confiar. Decida descansar. Decida continuar. Você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode. Decida que, mesmo no vale, o pastor ainda está com você, está comigo. É isso. É isso. Vamos livrar do medo hoje. Vamos sair desse medo que nos atrapalha todos os dias. Vamos sair dele. Vamos decidir ser feliz. Vamos confiar. Decidir confiar no Pai. Decidir descansar no Pai, que nem está falando no Salmo. E decidir continuar, que nós não podemos parar. Nós não podemos parar. É isso. E nós vamos ser transformados no caminhar. Não é parado que a transformação vai vir, é caminhando que vai vir a transformação. Por isso que nós temos que continuar caminhando. Vamos acreditar. Olha lá, decida acreditar que mesmo no vale, o pastor ainda está com você, está comigo, irmão. Vamos decidir hoje ser feliz. Não podemos ficar tristes toda vez. Esquece. Vamos sair dessa tristeza hoje. Vamos decidir ser feliz. Ter coragem de ser feliz. Vamos aí. E a frase final do nosso devocional é essa. A decisão de ser feliz é uma escolha corajosa que redefine a nossa história. Olha lá. Decidir ser feliz é uma escolha corajosa. E ela vai redefinir a minha história e a sua. A frase está falando isso.
Vamos decidir então ser feliz, para nós vermos essa redefinição da nossa história, eu e você, que Deus vai fazer comigo e com você. Amém? Quero que você tenha um dia produtivo, uma noite abençoada. Quero que Ele revista você e sua família, cabeça, as plantas dos pés, como fala em Efésios, com a armadura que Ele nos deu. Quero que Ele blinde e cerque você com o sangue dEle também. Cerque suas casas e cerque você e seus familiares. Para onde vocês estiverem, nenhum mal entrar em vocês e em suas casas.